nosso grupo é o número 1 e nós iremos falar um pouco sobre as disposições gerais das provas. Começando aqui, o direito probatório é o elemento central para que uma causa possa ser resolvida da forma mais adequada. Ou seja, se no processo existir provas contundentes, a probabilidade do juiz deferir para uma das partes, seja a da petição inicial ou da defesa, será muito grande. Ou seja, as provas são essenciais para o processo. Desta forma, as partes podem produzi-las de forma atípica ou de forma típica. A forma típica são aquelas que estão previstas no rol taxativo do Código. Já as atípicas são aquelas que, apesar de não estarem descritas no Código, são moralmente aceitas e têm a função de influenciar na convicção do juiz. Vai caber ao juiz definir de ofício ou a requerimento das partes as provas necessárias para a fundamentação da sua decisão. Ele não poderá levar em conta, na sua fundamentação, o sujeito que promoveu a prova. Isso para ele deve ser irrelevante. E, de acordo com o artigo 372, ele poderá utilizar provas de outros processos para o que ele está atuando, desde que haja uma ponderação, desde que seja respeitado o contraditório e seja feita uma análise adequada. Bom, no artigo 373, o ônus da prova incumbe ao autor quando o fato é constitutivo de seu direito e ao réu quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Bom, nos casos previstos em lei, ou quando a prova é impossível por uma das partes, o juiz ele pode modificar o ônus da prova. No parágrafo 3º está falando sobre a convenção das partes. Ela é quando as partes em conjunto apresentam a prova as provas não são pedidas pelo juiz. No artigo 374, não depende das provas dos fatos notórios, que são os fatos claros, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, quando há confissão nos fatos, admitidos no processo como incontroversos, quando os fatos são incontroversos, quando os fatos não têm nexo, e em cujo favor milita a presunção legal ou de existência de veracidade. Ou seja, quando o fato não é verídico, quando o fato é mentiroso e enganoso. Bom, o artigo 375, ele fala das experiências aí que o juiz tem para poder produzir uma determinada prova quando ele não obtém das partes. Então, o que vem a ser isso? As experiências elas podem ser comuns ou técnicas. As experiências comuns, elas se baseiam em dados da sociedade, né? Os dados históricos da sociedade. E as experiências técnicas o conhecimento técnico científico que o juiz tem ali para poder produzir a prova, né? Realmente o seu conhecimento científico. Não é um conhecimento profundo, né? Só um conhecimento mais raso, mas ele utiliza aí para produzir uma determinada prova. E o artigo 376, ele vem falar de quando as partes elas requerem aí que seja aplicada uma determinada norma de um estado ou município, ou normas do estrangeiro, ou normas que são baseadas aí nos costumes. O juiz ele não tem aí o direito de saber sobre essas normas. Então, quando as partes elas requerem esse tipo de normas, elas precisam aí mostrar a sua veracidade e o seu teor, quando lhe forem ali pedidas pelo juiz. O juiz ele só tem direito, né, só tem a capacidade de conhecimento da legislação federal. Bom, o artigo 377 ele fala que as cartas precatórias e rogatórias elas têm a capacidade de suspender o processo. Mas isso só ocorre quando elas são requeridas antes da fase do saneamento, né? E quando a prova ela se mostra aí de forma imprescindível, né? Então, no caput também do 377, o artigo ele inclui o pedido de auxílio direto como motivo para a suspensão do processo e que se pode compreender como uma cooperação jurisdicional, que está ali elencado no artigo 69 do CPC, ou com uma cooperação internacional, que está ali elencado no artigo 28 também do CPC. O artigo 378, ele fala sobre que todos ali têm o dever de prestar ali, o dever de falar a verdade com o Poder Judiciário, para que se possa fazer a apuração realmente da verdade.
Isso não só incumbe as partes do processo, mas sim a todos, inclusive aos terceiros. No artigo 379, fica preservado o direito de não produzir provas contra si mesmo à parte, quando ele comparecer em juízo respondendo o que lhe foi interrogado, ou seja, se a parte, no caso a parte ré, comparecer no juízo de acordo com o juiz for pedido, ele não estará produzindo provas contra ele mesmo. No inciso 2, colaborar com o juiz na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, ou seja, ele precisa colaborar com o juízo, colaborar com as provas, com tudo que for incumbido a ele dentro do processo. Ele necessita colaborar para que não haja provas contra ele mesmo. No inciso 3º, praticar o ato que for determinado. Ou seja, se ele não for de acordo com o que for determinado no juízo, ele estará produzindo provas contra ele mesmo. Isso quer dizer, no artigo 380, incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, ele deve informar ao juízo as circunstâncias de que tenha conhecimento. Ou seja, se ele tem conhecimento de alguma coisa que ocorreu durante o processo, durante as causas que ele está relacionado, ele tem que informar o juízo. Assim, ele não produzirá provas contra ele. E exibir coisas ou documentos que estejam em seu poder. Como diz o inciso segundo, ele precisa produzir mostrar tudo ao juiz que está em seu poder, para não obstruir o processo, não obstruir a causa. No parágrafo único, ele fala assim: poderá o juiz, em causa de descumprimento, determinar, além de imposições de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Como diz aqui no próprio parágrafo único, o juiz ele tem o poder de multar ou de dar medidas coercitivas para pessoas que descumprem com todos esses incisos que foi falado assim anteriormente, né, no caso.